Já pensou em ser um apoiador oficial do Bugrecast? Para estender nossa relação e fazer o Bugrecast ainda mais completo, criamos alternativas para que você seja nosso parceiro em 2026. Se você quer ser um contribuinte regular, clique no botão Seja Membro do YouTube e escolha um dos planos disponíveis. Eles variam de R$ 4,99 a R$ 14,99 por mês. E tem promoção de estreia. Quando atingirmos 30 membros ativos no YouTube, faremos um sorteio de uma camisa oficial do Guarani, na cor branca, usada na temporada 2024. Agora, se você pretende fazer apenas uma contribuição pontual, faça um Pix de qualquer valor para podcastbugrecast@gmail.com. Todo o valor arrecadado será revertido para investimentos no canal. Apoie o Bugrecast para continuar sendo o podcast da família Bugrina. Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, terça-feira, 20 de janeiro de 2026. Eu disse ontem que o Bom Dia Guarani de hoje ele seria reservado para a parte final da coletiva do Matheus Costa depois do empate 1-1 com o Santos, e só não seria se alguma coisa extraordinária acontecesse. Essa coisa extraordinária aconteceu, que é esse movimento do Guarani para ser SAF, votação, fevereiro, março, enfim. Mas eu não vou perder meu tempo com o SAF agora não, porque tem muita coisa para provavelmente ser divulgada nas próximas horas. O assunto veio à tona ontem à noite e eu vou continuar firme aqui com a ideia de falar sobre esse acontecimento do Matheus Costa ontem. Bom, foi um pouco discutido no nosso pós-jogo, no Bugrecast também, um momento ali final da coletiva em que o Matheus trouxe à tona um pouco da dificuldade, do sofrimento, talvez até, que passou no meio da semana passada, quando o assunto foi a demissão, depois a recontratação, que aconteceu após a derrota para o Novo Horizontino, né? O jogo foi na segunda, ou foi na terça? Na terça, desculpa. Na quarta aconteceu tudo isso. E o Matheus usou algumas palavras fortes ali, importantes, que foram exploradas no nosso pós-jogo com relação ao ambiente tóxico que vive o Guarani. E não é exclusividade do Guarani, né, gente? Eu acho que o futebol, a sociedade, ela tá indo por um lado muito mais agressivo, muito mais tóxico, muito mais beligerante. E isso não é bom, né? Então, o que eu vou falar aqui não é em defesa do técnico, não é em defesa do cara que não subiu a gente e que chorou na coletiva. Não é sobre isso. A pessoa Matheus Costa. Mas é um contexto. É um contexto de um jogador, ou um técnico, ou um esquema tático. Passa por mim, passa por todos aqui no Bugrecast. Inclusive, eu li um comentário no pós-jogo tecendo críticas à forma como o Bugrecast em alguns momentos tem se portado. E justo, porque o feedback é importante. De impaciência, né? A gente vê um jogo de um jogador ou minutos de um jogador e já diz que o cara serve, não presta. E depois passa um tempo, a gente fala, porra, esse cara não jogou nada aqui, tá jogando bem em outro lugar. A gente fala muito sobre protestar, né? Xingar, perseguir o cara na rede social. Tem algumas pessoas que são especialistas nisso, no sentido de escarafunchar a vida da pessoa. Enfim, eu acho que essa declaração do Matheus no final, ela serve de alerta para cada um de nós. Eu não tenho nenhum objetivo, nenhuma intenção em mudar o seu jeito de torcer. Mas o Guarani, que sempre foi visto como um time bem quisto, um time com uma boa reputação, isso eu tô falando lá atrás, né? Aos poucos foi perdendo. Não estou aqui para discutir as causas desse degringolar comportamental, mas acho que a gente tem que refletir um pouco, né? Não faz muito tempo, o Bruno Sávio foi massacrado pela torcida do Guarani, se machucava na véspera de derby, foi chamado de pipoqueiro, e a gente descobriu que o Bruno Sávio tem um problema sério pessoal na família. E depois o Bruno Sávio foi lá e voou, jogou Libertadores, inclusive acho que foi contratado recentemente aqui pro futebol brasileiro, muito assediado. O Regis, mesma coisa.
espinafraram o Regis em muitos momentos sem saber que ele estava com um problema pessoal bem grave na família. Então, a hora que a gente entra no campo e vê o Matheus entrando, ou o técnico, ou seja lá quem for, o próprio Matheus ressaltou, né? Passaram bons técnicos aqui e foram massacrados pela torcida. Com certeza ele se referiu ao Mozart, com certeza ele se referiu ao Daniel Paulista, que estão aí tendo boas carreiras. E ele é mais um que passa por aqui e tá tentando alertar pra gente, pessoal. Vamos viver um pouco mais do espírito do torcedor. Parar com esse ódio, parar com essa pegação no pé. O Matheus Costa deixou uma impressão ruim ano passado? Deixou. E de novo, eu não tô aqui para defendê-lo, mas ele faz alguns alertas importantes para a gente tomar cuidado para não repetir. Hoje, ontem e amanhã vão ter memes infinitos do tal do Guilherme Cachoeira. Já teve aí rolando. O cara tem 3 jogos. O Maranhão foi visto, já foi chamado de gordo no primeiro jogo. Primeiro, nós nem conhecemos os jogadores. E nós já estamos fazendo a ficha corrida dos caras. Depois eles vão embora, eu falei, história em outro lugar, a gente fica meio, né, com vergonha, meio tentando se entender. Então, eu acho que o alerta, ele vale mais para a gente rever a nossa postura como torcedor. Parar de achar que a gente tem todas as respostas, todas as conclusões e deixar o tempo. Eu sempre gosto de brincar dizendo que em 78, quando o Guarani tomou 5-1 do Remo, 5 gols do mesmo jogador, se as redes sociais existissem, o Carlos Alberto Silva tinha sido demitido. O Careca tinha sido massacrado pela torcida. O goleiro não era o Neneca, não jogou, mas a linha de zaga, enfim, teria sido um massacre. Então, instabilidade em time de futebol acontece. Contratações erradas acontecem também. Ah, mas o time, a torcida tá cansada dos últimos 20, 30, 40 anos. Mas, cara, nos últimos 20, 30 anos, não é responsabilidade de quem tá aqui, dentro de campo. O Kevin, o Rafael, o William Farias, o Diogo, não tem culpa se o Guarani caiu em 2001, em 2006, se não joga a Série A há 15 anos. Esses caras não têm culpa. Então nós não podemos metralhar esses caras como se eles fossem os responsáveis. Eu não acredito que eu vou mudar aqui o perfil, a opinião, o ponto de vista das pessoas, mas mais e mais, isso passa por mim, passa pela nossa equipe aqui do Bugrecast, mais e mais, nós temos que nos policiar para largar a mão de ser essa máquina de moer gente dentro de campo e tentar ser um pouco mais agradável. Ah, mas aqui tem cobrança, aqui é time grande. Precisa parar de se esconder nessas desculpas também. Parece que o fato de ter passado por muitas crises, por ser um time grande, é salvo-conduto para a gente fazer o que quiser com o ser humano que está vestindo a nossa camisa. Isso está errado. Na minha opinião, isso está errado. Eu não vou aplaudir que gente que está maltratando a nossa camisa, gente que está tendo comportamento antiprofissional, que está destratando nossa instituição publicamente. Esse tipo de gente não merece o nosso aplauso. Agora, se o jogador tem dificuldade, se o jogador está fora de forma, começando uma temporada, nós vamos metralhar o cara por quê? O cara acabou de chegar. Então, essa reflexão que o Matheus provocou no final do jogo, de novo, não é para passar pano para o Matheus Costa. É para a gente tentar ter uma medida de como avaliar e de como tentar fazer o ambiente do Guarani ser um pouco mais agradável. Porque se a gente quer chegar na Série B, na Série A, a gente precisa disso. O Vadão morreu, o Carbone morreu, o Carlos Alberto Silva morreu. Nós não vamos dar a chance de ninguém ser essa pessoa. O Fumagalli parou de jogar, o Fabinho parou de jogar. Nós não vamos dar a chance de nenhum outro atleta aparecer assim. O Fumagalli, na passagem dele em 2001, ele teve sérios. Ele foi bem no começo, mas depois teve muita crítica em cima dele. O Carlos Alberto Silva rebaixou o Guarani também. O Vadão já foi demitido do Guarani em situações de muita crítica. Ele nunca sempre foi esse salvador da pátria. Teve seus problemas. Então vamos deixar a galera construir a sua carreira, construir a sua história, dar oportunidade para as pessoas. Essa é a minha mensagem mais humana no Bom Dia Guarani de hoje. É difícil, nós temos que nos policiar. E a gente que tem esses canais digitais aqui, a gente fica muito tentado também a pegar carona e falar besteira. Mas tem que ter um pouco mais de
frieza na hora de avaliar as coisas. Não vai estar tudo certo quando ganha, nem tudo errado quando perde. Então vamos ter um pouco de paz, de paciência. No fim, o que vale é a camisa. A gente não pode massacrar esses caras porque esse time não pode cair. Esse time tem que se segurar no Paulistão, conseguir a vaga na Copa do Brasil do ano que vem e entrar forte na Série C. Se a gente chegar metralhando todo mundo, não vai dar certo. E a gente cansou de ver que times horrorosos, com carinho, afago, empurrão da torcida, podem chegar tão ou mais longe do que times excelentes que a torcida pega no pé. Eu acho que a torcida está no papel dela de criticar, de cobrar, mas tem que lembrar sempre que tem um ser humano do lado de lá. Fechou? Bom dia para todo mundo, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.